E aí, finalmente, inclisiran e ácido bempedóico entraram nas diretrizes de coronariopatia crônica? E a resposta simples é sim, entraram. Mas vamos ver em que contexto eles entraram. Então, lembrando, a gente tem várias medicações, que diminuem LDL de forma relevante, muitas delas mostrando diminuição de desfecho, tipo estatina, ezetimibe, os inibidores de PCSK9, tipo alirocumab, evolocumab, etc. A gente já mencionou no podcast de hoje. E a gente tem medicações mais novas que diminuem também LDL de forma relevante. E, no caso do ácido bempedóico, a gente já mostrou, né, a gente não, né, os estudos já mostraram diminuição de eventos, né, no estudo Clear Outcomes, que eram pacientes que não toleravam o uso de estatina, tinham indicação de estar usando uma medicação hipolipemiante. O ácido bempedóico entrou ali na jogada e diminuiu o risco cardiovascular. A gente já cobriu esse estudo em posts, vídeos específicos do YouTube, áudios de podcast, assim por diante. E a gente também tem o inclisiran, que é um tipo diferente de inibidor de PCSK9, né? O mecanismo dele é diferente ali dos anticorpos monoclonais, tipo evolocumab e alirocumab, que diminui de forma relevante os níveis de LDL, mas que enquanto eu estou gravando esse podcast aqui, a gente ainda não teve os grandes estudos de fase 3 mostrando diminuição de desfecho cardiovascular com essas medicações. Estão para chegar, mas por enquanto eu gravo esse podcast no meio de 2023, ainda não chegaram. Beleza. Aí o que é que a diretriz fala? A diretriz coloca, primeiro, a recomendação 2B. Recomendação 2B qual seria? Aquela, olha, considere, né, em uma minoria dos pacientes, né? Seria mais ou menos isso. Ou seja, é uma opção, mas não vai ser aquela coisa que você vai estar usando em todo paciente, certamente. O que é que a diretriz diz? Se você está com paciente com coronariopatia crônica, de muito alto risco, que a gente já comentou previamente, né? Pacientes que já tiveram múltiplos eventos isquêmicos, mais de um infarto, que tem inúmeros fatores de risco associados, é um paciente coronariopata crônico, hipertenso, diabético, tabagista, enfim. Então, se é um paciente coronariopata crônico de maior risco, né, muito alto risco, que você já está usando, né, a máxima dose tolerada de estatina, de preferência já associou, né, ezetimibe, as coisas todas, e ainda assim o paciente persiste com LDL acima de 70 miligramas por decilitro, que é a meta que ele propõe na diretriz, aí começou a complicar. Você está usando tudo que você tem ali acesso, né? Estatina, ezetimibe, às vezes até inibidor de PCSK9, né? Ou com essa combinação toda, o nível continua acima de 70, ou o paciente não tolerou alguma dessas medicações, então fez uma combinação ali de uma ou duas medicações, alguma coisa do tipo. Enfim, você está naquele caso realmente bem refratário ali. Nesses casos, você pode considerar o uso de ácido bempedóico ou inclisiran, lembrando que você não vai usar inclisiran com alirocumab e evolocumab, os dois, né, são inibidores de PCSK9, vai usar um ou vai usar outro, né. Então você pode considerar sim associar essas medicações. Lembrando que, enquanto eu estou gravando esse podcast aqui no dia 10 de agosto de 2023, a gente já tem inclisiran liberado aqui no Brasil, mas a gente ainda não tem ácido bempedóico, né. Se você estiver vendo esse podcast daqui a 1 ano, 2 anos, provavelmente a gente vai ter já aqui no Brasil, mas por enquanto não. Então é isso, né. Se a gente for pensar como é que seria ali a escadinha de ordem de prioridade de tratamento de LDL aumentado no paciente com coronariopatia? Primeira escolha seria estatina de alta potência, dúvida zero, né, em relação a isso, a evidência é muito grande. Segundo, ficaria ezetimibe, principalmente pela relação custo-benefício. Mais uma vez, a diretriz fala que ezetimibe lá nos Estados Unidos é coisa de $10 por mês, né? Aqui no Brasil também, na medicação cara. Terceiro, iria para os inibidores de PCSK9, né, com anticorpos monoclonais, tipo alirocumab, evolocumab. E meio que um quarto estágio ali seria você considerar ácido bempedóico ou inclisiran. Mais uma vez lembrando, inclisiran é um tipo de inibidor de PCSK9. Os anticorpos monoclonais, tipo evolocumab e alirocumab, também inibidor de PCSK9, né, você vai usar ou um ou outro, basicamente. Então é isso. Essas duas medicações novas entraram no guideline, sim, mas entram com nível de evidência por hora baixo, 2B, e basicamente você consideraria utilizar em casos bem específicos onde o paciente foi refratário às outras medicações.